amigos, tenho uma ótima dica para vocês de um produto que você usa no cabelo. Eu usei ontem. Você usa no rosto como demaquilante e hidratante. Você usa no corpo todo. Ele tem uma energia do sol. Então, toda vez que você passa esse produto, você tem energia, tem alegria, tem entusiasmo. Ele manda uma mensagem celular, né, para o seu corpo todo, de felicidade, de autoestima. E é um produto que você pode usar também para fazer comida. O que é? É óleo de coco extra virgem. Eu passo no cabelo, no rosto, no corpo inteiro. Eu fiz um Spotify acho que uma semana, 2. E lá eu tô colocando dicas de autocuidado. Fazia 5 meses que eu não fazia uma coisa que me fazia tão bem, que era as unhas. E isso é uma coisa muito rápida de você fazer, parar de se cuidar para cuidar dos outros. Então, esses temas que eu abordo, como você não colocar o outro acima de você mesmo e como você se blindar. Porque quando você tem uma conexão com Deus, você sempre tem uma certa harmonia. Mas mesmo assim, é muito fácil você parar de se cuidar e de se amar e começar a colocar outras coisas acima de você mesmo e acima de Deus. Uma coisa que eu percebo, que parece que é uma cultura assim, né, das pessoas, que toda vez que você começa a se cuidar, você começa a se amar, como você tá geralmente num ciclo de pessoas que não... Como você vibrava, né? Naquele ciclo de pessoas que não se amam e não se cuidam. Quando você começa a mudar a rota daquilo, começa a se amar, começa a se cuidar, começa a se... Sabe? Essas coisas assim. As pessoas sempre vão começar a te criticar. A mesma coisa no seu trabalho, quando você começa a se valorizar profissionalmente e impor um valor acima daquilo. Por quê? Você começa a ter mais conhecimento, mais sabedoria e tal. Isso tudo tem um custo. E esse custo você vai embutir nos seus futuros serviços, assim como o autocuidado, né? E as pessoas sempre vão querer te diminuir. Então eu sempre falo, se posicione. Essa é o melhor... Hoje é dia 29, então foi ontem que faz 7 anos que eu trabalho com o mercado pet, com creche, hospedagem e tal. Eu mudei o nome, mudei a identidade de Pet Caverna para Torve Clube. Por que eu fiz essa transição de mudança de nome? Muita gente acha que é besteira, mas não. O nome tem uma vibração que você faz através da numerologia. Essa numerologia, essa vibração é o destino da sua empresa, do seu nome, e isso é bíblico. Por quê? Tem muita gente que acha que não, mas se você perceber, Abrão, Deus mudou o nome dele para Abraão, porque só uma letra a menos, uma letra a mais, ou um acento faz toda a diferença nesse assunto. Em todo o conceito bíblico, do começo até o fim, que Deus mudou o nome de muitas pessoas. Antes era Saulo, depois foi Paulo, porque Saulo perseguia as pessoas daquela época, os cristãos, os judeus, certo? E ele se transformou para Paulo depois que teve o um encontro com Jesus. E o engraçado é que Saulo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Então, se você acompanhar na Bíblia, até me arrepiou. Se você acompanhar na Bíblia, Saulo era uma pessoa que acreditava e lia e tinha o conhecimento bíblico, mas ele estava cego. E sempre quando você está numa situação, é sempre assim, que aquele mal que a gente chama de demônios, eles fazem isso, eles colocam um ponto que você já não sabe se é certo, se é errado. E por isso, o que tem a ver com posicionamento? Tem tudo a ver com posicionamento. O posicionamento é o seguinte:
sem você saber, inconscientemente, você está posicionado numa situação que você não quer mais. Ou você está confortável nessa situação. Você está com um posicionamento seguinte: eu sou trabalhador, eu tenho que ficar assim, eu tenho que aceitar essas circunstâncias, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que não sei o que. E não, você tem que se posicionar começando a falar assim: não, eu não quero isso, não, eu não aceito isso, não, o meu valor é X, não, eu vou fazer isso, não. Porque quando você para de agradar os outros e começa a agradar a Deus e a si mesmo, não a si mesmo, agradar a Deus com o que é correto, com o que é certo, você vai ver como a sua vida vai evoluir muito mais. Conhecimento, estudo, práticas positivas. O posicionamento é assim: eu vou todos os dias levantar X hora, tomar X coisa. E você faz, você se posiciona. Posicionamento e coerência, contexto andam unidos. Porque quando você fala uma coisa e você não cumpre aquilo que você falou para você mesmo, automaticamente você manda para o seu cérebro que nem você mesmo cumpre aquilo que você falou. Então, toda vez que alguém falar alguma coisa para você, você vai achar que aquela pessoa está mentindo. Por quê? Porque você mente para você mesmo. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado em alguma coisa, como me ajudaram quando eu ouvi de outras pessoas. E eu me sinto na obrigação de repassar aquilo. Porque se você lembrar daquela passagem que foi dado 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para aquele outro, 1 talento foi escondido e os outros foram multiplicados. Então você tem que multiplicar os seus talentos, mostrando o que você sabe, os seus conhecimentos e plantando conhecimento na cabeça das outras pessoas. Muitos beijos!